Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Câmara de Taubaté cria frente parlamentar para acompanhar investimentos da CCR Rio SP. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, vamos receber aqui nos estúdios do Mix o professor Canarinho para falar sobre o Dia Mundial da Capoeira. E sexta-feira é o dia de você se preparar para o final de semana, por isso temos as dicas da nossa agenda cultural. E também tem o nosso quadro que vem por aí, com as novidades aqui da nossa programação, junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes. Hoje é sexta-feira, 4 de julho de 2025, o Mix da TV está começando agora. Sextou mais uma vez aqui na programação da TV Câmara Taubaté, primeira sexta-feira do mês de julho de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição inédita do Mix da TV. Você que acompanha a gente pelos canais aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. O Dia Mundial da Capoeira é comemorado amanhã, dia 5 de julho. A data foi instituída durante a primeira Convenção Internacional de Capoeira, realizada no Azerbaijão em 2009. E este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A manifestação cultural engloba arte marcial, esporte, dança e música. No Brasil, ela é uma importante ferramenta de ensino das culturas africanas e afro-brasileiras, instituído há 21 anos pela Lei 11.639 de 2003. Para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do Mix o professor Canarinho. Professor, obrigado pela presença, parabéns já antecipado pelo Dia da Capoeira e seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da capoeira, que é essa manifestação cultural brasileira que dá um brilho à nossa sociedade. Professor, qual que é a origem para a gente entender o conceito de capoeira, né? De onde que ela vem? A capoeira ela é brasileira, ela surgiu aqui no nosso país, no Brasil, mas ela tem traços africanos muito fortes, né? Foram os negros escravos que criaram a capoeira aqui no Brasil e eles chegaram aqui no Brasil, né, como escravizados, e aí eles começaram essas manifestações. Então a gente pode dizer que a capoeira também é afro-brasileira, devido às manifestações culturais africanas que tem presente nela. E a sua história com a capoeira, como é que começa, quando começa, para a gente entender? Eu comecei capoeira em 2001, mas eu tenho uma história um pouquinho antes disso. Eu fui fazer uma viagem uma vez para a Bahia, né, para Porto Seguro, e vi uma roda de capoeira assim, com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, e fiquei encantado. Professor, a gente já vai continuar já o nosso papo. A gente está conversando com o professor Canarinho. Afinal de contas, amanhã, dia 5 de julho, é o Dia Mundial da Capoeira e a gente está fazendo uma homenagem a essa manifestação, que é uma dança, uma cultura e também envolve esporte. A gente volta aqui com o professor para ele continuar explicando melhor para a gente sobre a origem aí, esse começo, essa história, para a gente entender aí toda a sua identidade cultural com a capoeira. Legal. Então, quando eu era bem pequeno, eu viajei para Porto Seguro, né, e assisti uma roda de capoeira. E aquilo lá me contagiou de uma forma que inexplicável. E aí, quando eu morava aqui em Taubaté, fui estudar numa escola que tinha capoeira. E quando eu cheguei nessa escola, a primeira coisa que eu pensei, falei, agora eu vou ter a oportunidade de fazer, né, essa arte marcial brasileira que é a capoeira. Então, a partir de 2001, eu comecei e nunca parei, sigo até hoje, né? Hoje tenho minha própria academia de capoeira aqui em Taubaté, né, localizado na Estiva, e também dou aula em 3 escolas diferentes e dei aula para mais de 1.000 crianças já. Professor, apesar de ser um estilo brasileiro, né, criado aqui, ela acabou se disseminando, né? Como que ela tem outras vertentes ao longo do mundo? A brasileira é a referência? Sim, né, hoje a capoeira está no mundo inteiro, né? Tem mais de 180 países praticando capoeira. Então, a capoeira que começou aqui no Brasil foi disseminando e já está em, né, Europa, Estados Unidos, Ásia, né, Oceania. Então, capoeira está no mundo todo, mas
até alguns anos atrás você via apenas brasileiros ensinando capoeira, tanto para o africano quanto para o pessoal da Austrália, lá na Oceania, quanto o pessoal da Ásia, na Europa, né, na América do Norte. Então você via só brasileiros. Hoje já temos estrangeiros dando aula de capoeira, né? Então temos americanos, né, espanhóis e chilenos, inclusive a gente tem um chileno aqui, né, que vai participar do evento dando aula de capoeira. E hoje, né, ela está no mundo todo, mas começou aqui no Brasil e do Brasil ela se espalhou. Então a capoeira que é jogada no mundo todo, ela é brasileira. E no caso, ela tem variações, né? Aqui no nosso país, quais são as principais variações que a gente conhece e qual seria o seu estilo ou variação ou tipo de capoeira que você pratica, professor? Sim, a capoeira ela começou, né, com dois estilos tradicionais de capoeira, né? Que é a capoeira Angola, que o maior representante é o mestre Pastinha, e aí mestre Bimba, que queria que a capoeira, queria mostrar esse lado da luta da capoeira, criou a capoeira regional, né? E então esses foram os dois estilos tradicionais de capoeira, capoeira Angola e capoeira regional. Hoje a gente joga, né, na maioria dos lugares, a capoeira contemporânea, atual, moderna, que é a mistura da Angola com a regional, mas todos os movimentos, né, que foram colocados nela, que é para ela ter essa atualização, né, esse crescimento, né, dentro da arte. No caso, a prática da capoeira ali, ela tem número limite de participantes? É uma competição? Envolve algum tipo de pontuação? Tem um começo, um meio e fim? Como é que isso está desenvolvido para a gente entender quando a gente fala que está jogando capoeira? Legal. Quando a gente fala que está jogando capoeira, né, a gente pode... Não tem número limite. Já vi rodas com mais de 100 pessoas e já vi rodas com 4 pessoas. Então, não tem um número limite. E a roda de capoeira é um momento onde quer para o capoeirista se divertir, para ele jogar com a outra pessoa, né? Então a capoeira é um esporte de cooperação. Então a gente joga com o outro e não contra o outro. Existe o lado de competição também, né? Hoje até tá mais forte esse lado, nós temos bons eventos, bons campeonatos de capoeira, né? Eu também sou atleta da cidade de Taubaté e também tenho competições que eu tenho que participar pela cidade. E aí existem esses campeonatos, né? Agora vai ter os jogos regionais que está chegando. Mas a capoeira mesmo, a roda de capoeira, é um jogo com o outro, não é uma competição, né? Claro que a gente tem, um tenta, entre aspas, ganhar do outro. Mas... E como é que ganha, para a gente entender? Legal, né? Tem uma frase que é bem usada já na capoeira, que a capoeira é como se fosse um diálogo. E eu ganho do meu amigo, né, da pessoa que eu estou jogando, quando essa pessoa não tem mais respostas para a minha pergunta. Só que isso é corporal. Então... Como se fosse uma batalha de rap, assim, fazendo uma comparação bem simples. Exato. Como se fosse isso, só que com o corpo. Então, para quando o meu parceiro não tiver mais resposta para algum golpe que eu der, né, algum movimento que eu fizer, significa que eu estou ganhando dele. Também tem as quedas na capoeira. Então, as quedas, entre aspas, contam pontos. Então, é assim que a gente se ganha um jogo de capoeira, na amizade, né, com prazer, porque tem que ter essa cooperação entre os capoeiristas para o jogo ser mais bonito, mais atraente. Para a gente entender ali, tem uma roda, sempre tem dois, né, participantes Sim. que estão, vamos dizer, confrontando ou num duelo. E quando que entra outra pessoa para essa dinâmica? Ela é escolhida aleatoriamente? Quem venceu escolhe? Como é que funciona isso na prática? Legal. Na roda de capoeira, quem comanda a roda é o berimbau. E normalmente, né, assim, a maioria das vezes, quem está no berimbau são os mestres mais velhos ou os professores mais velhos. E esse professor que vai comandar a roda, quando vai entrar, quando vai sair. E a roda ela vai como se fosse uma fila. E quem vai chegando cada vez mais perto do berimbau tem a prioridade para entrar para jogar. E aí existe, né, quando a gente compra o jogo, que a gente fala que a gente escolhe um dos dois que já está jogando e entra para jogar com eles, ou a gente começa um novo jogo com a pessoa que está do outro lado do berimbau. E aí, quem está comandando tudo isso, quem tem o papel de comandar tudo isso, é o mestre que tá na roda. Muito interessante essas colocações, né? Principalmente para a gente que não é familiarizado com os conceitos, com a dinâmica. Começou aqui no Brasil, como você colocou, professor, se espalhou pelo mundo. Hoje, essa mudança acabou introduzindo novos golpes na capoeira, por exemplo. Ela vai se atualizando com o passar dos anos? Claro, né? A capoeira ela se atualiza toda hora. O difícil é a gente acompanhar a capoeira. A capoeira ela é fantástica, né? A capoeira é perfeita.
Nós, seres humanos, que temos defeitos, mas a capoeira ela é perfeita. Então, a capoeira ela só se atualiza o tempo todo, né? E os capoeiristas têm que estar preparados para treinar, para se dedicar cada vez mais, para conseguir acompanhar essa evolução da capoeira. Mas a gente tem, né, os golpes básicos, fundamentais, que são desde a época de Mestre Bimba, Mestre Pastinha, que são usados na roda de capoeira. Agora falando dos acessórios, né, na parte musical, a gente tem o berimbau, que é clássico, né, que é o ícone da capoeira. Quais são os outros acessórios? A gente tem alguns aqui que a gente colocou aqui no nosso cenário para a gente conhecer. Eu vou pedir para o professor Canarinho, então, explicar o significado de cada um deles dentro desse contexto da capoeira. Legal. O berimbau, né, ele é o símbolo da capoeira, ele que comanda a roda da capoeira, ele que comanda o ritmo da capoeira. Então, ele é o principal instrumento. No sistema que a gente segue da academia, né, além do berimbau, a gente usa também o pandeiro, o atabaque, o agogô e o reco-reco, né? E junto com o berimbau, né, a gente tem esses itens que tá aqui na mesa, que é o cachixi, e a baqueta e a pedra, que também pode ser utilizado um dobrão, além da pedra. E aí tudo faz parte do berimbau, né? O berimbau ele é dividido em algumas partes. A gente tem a caixa sonora dele, que chama cabaça. A gente tem uma madeira, né, que pode ser de vários tipos. A mais comum, né, que até dá origem ao nome, que é a biriba. Aí a gente tem um arame e essa parte é assim que funciona o berimbau. Quando a gente fala de artes marciais, professor, por exemplo, em algumas artes a gente vê as faixas, né, a troca de cores de faixa. Na capoeira, em alguns casos, são as cordas e no seu caso são os cordões. Isso. Como é que funciona esse sistema de cores para a gente entender? Isso. A capoeira, né, a gente ainda não consegue, a gente tem relatos, né, que ela surgiu no Rio de Janeiro e na Bahia, mas não tem ninguém que sabe ao certo onde ela surgiu, porque eram os lugares onde mais, né, tinham os navios negreiros chegando. Então, cada região foi criando o seu sistema e até hoje, né, suas escolas de capoeira. E aí cada escola segue uma linha, né, de pensamento, de regras e regulamentos. Então, no sistema que eu sigo, né, a gente usa cordão e as cores são representadas pela bandeira do Brasil. Mas existem outros modos de ter graduação também. E aí começa com que cores, chega até qual cor? Só para a gente ver se tem um tempo mínimo para ficar com essa cor. Sim, No sistema que a gente segue, né, a primeira cor é o verde. Então a gente vai indo de fora para a bandeira para dentro. Então até chegar no branco. Então a gente segue no verde, depois o verde com amarelo, depois o amarelo azul, azul, e azul é o último cordão de aluno, né? É considerado instrutor. E aí depois a gente vira professor, que são as 3 cores primárias da bandeira do Brasil: o verde, o amarelo e o azul. Depois o professor especializado, que é o verde, amarelo, azul e branco. E por último, daí a gente finaliza com o branco, né, que é o mestre na capoeira. Ou seja, tem um longo caminho a ser percorrido aí, né? Sim, para ter uma noção, né, eu comecei capoeira em 2001 e me formei professor formado em 2018. Então foram 17 anos treinando para eu virar professor formado. E no nosso sistema, depois que você vira professor formado, conta mais 18 anos para virar mestre. Então você teria que ter uma média de 35, 36 anos de capoeira para conseguir chegar até o mestre. Eu acho muito legal isso, porque eu acredito que o mestre ele tem que ter uma experiência, uma vivência e ser reconhecido, né, pelos outros capoeiristas. Então, eu acho que é legal esse tempo de espera que o professor tem que ter até alcançar o mestre. Mostra uma persistência, uma perseverança, acreditar também naquilo que está praticando. Geralmente se pratica 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Qual que é o ritmo de treinos? Não sei se pode falar assim, treinos, sim, né? Mas de práticas para vocês atingirem esse grau maior aí. Legal. Nas escolas, né, eu dou aula 1 vez por semana. Então hoje eu dou aula em 3 escolas, tenho várias turmas e dou aula para cada aluno 1 vez por semana. É suficiente para você conseguir manter esses 18 anos e mudar de cor, e vai mudando de cor? Não. Conforme o aluno ele vai, né, subindo a sua graduação, né, começa com o verde e amarelo, e aí requer um treinamento um pouco mais vai puxado um pouco, né? Ele vai ficando mais intensificado. Na academia, as crianças já treinam 2 vezes por semana. Mas eu tenho alunos que são mais velhos, que já treinam 4, 5 vezes por semana e durante o final de semana a gente vai para eventos e rodas de capoeira. Todo esporte, quando a gente fala de criança e adolescente, envolve a questão da disciplina, do respeito. Quais as habilidades comportamentais e sociais que uma criança e um adolescente desenvolve quando começa a praticar capoeira, professor? Legal, muito boa essa pergunta.
a capoeira, né, já por si própria, ela constrói toda a parte física do ser humano, né? Para mim, é o esporte mais completo que tem, porque a gente trabalha toda a questão de mobilidade, força, raciocínio, reflexo, Respiração também. Respiração, alongamento. Então, tudo isso está dentro da capoeira, né? A capoeira ela é para todas as pessoas, mas a capoeira ela traz uma outra parte que desenvolve o psicológico da pessoa, porque ela aprende a viver em comunidade, né? Ela tem uma união junto com seus parceiros de treino, né? Com crianças, e a gente tem também essa manifestação cultural social, que a capoeira é para todos os níveis. Então, pode ser nível mais alto ou mais baixo, a capoeira é para todos. E todos aprendem a conviver naquele ambiente que é igual para todo mundo. Então, isso faz com que as crianças sejam todas iguais naquele momento, independente da sua classe financeira, cultural, familiar. E na nossa academia, né, eu falo muito para os alunos, você pode virar mortal duplo, triplo, o que você quiser, né, que é um exemplo. Mas se você não tiver o respeito ao próximo, para mim, né, como eu aprendi com meu mestre Quebrinha, não vale de nada. Então, o respeito ao próximo é a principal atitude de um aluno da capoeira. Professor, por ser de origem africana, né, afro-brasileira, ainda tem algum mito, alguma crendice, alguma ideia relacionada à capoeira que a gente pode desmistificar aproveitando o Dia Mundial da Capoeira hoje? Claro, a capoeira, né, ela vem com esse balanço, esse ritmo, que é bem misturado com as danças africanas, né? Então, o que a gente mais vê de presente da cultura africana são as músicas, que falam de Angola, né, que falam dos navios negreiros. Então, as músicas, elas falam muito sobre essa cultura africana presente aqui na capoeira. Professor, a gente tem uma participação aqui pelo YouTube, é o Guilherme, ele falou que é seu aluno, e ele falou que vai pegar faixa verde amanhã. Não sei se você vai lembrar aí só do nome, né? Mas ele está assistindo aqui o nosso programa. Quero agradecer, então, a participação aqui do Guilherme no Mix da TV. E obrigado pela sua participação. Está assistindo aqui a entrevista do professor Canarinho. Ele está falando que vai para a faixa verde. Onde que ele está, só para a gente entender aí? Então, o cordão verde, né? Ele é o primeiro cordão. Então, ele é o Gui, né? Ele é um aluno iniciante. E amanhã ele vai pegar o primeiro cordão dele. Eles passam, né, no meu sistema, na academia, né, que eu aprendi com o meu mestre Quebrinha, a gente passa por um teste. E o aluno precisa ter no mínimo 4 meses de treinamento para fazer esse teste para o cordão. E aí o Gui, ele fez esse teste, foi aprovado, e amanhã ele vai receber o cordão verde dele, que é o primeiro cordão de aluno. Então, os nossos parabéns aqui de todos da TV Câmara ao Guilherme, que vai receber amanhã essa primeira cor aí na capoeira, e espero que seja um incentivo para que você continue, né, e busque outras posições dentro dessa prática. Professor, em relação à vestimenta, né? Qual que é o padrão ou depende da vertente? Quais são os acessórios e roupas que se usa para praticar o esporte? Legal. Hoje em dia, né, tá bem unificado isso. Todo mundo vê o uniforme da capoeira como a cor branca, né? Então, todo evento oficial que tem, todos os capoeiristas vão de branco. Isso é muito legal porque a gente mostra uma organização na capoeira. Assim como nas outras artes marciais, tem o judô, né, o karatê, o jiu-jitsu, todos têm os seus uniformes, que são o kimono, né? A capoeira também tem o uniforme branco e isso traz uma organização e uma visibilidade bem mais bonita para a capoeira. Bem, a gente mas pode falar, professor. Mas a gente pode também praticar capoeira com qualquer roupa, né? Então a gente vai em roda de capoeira e vê rodas abertas, vê capoeiristas com calça preta, com calça, né, laranja, mas às vezes essas rodas não são rodas oficiais de uma academia ou de um evento, alguma coisa assim. A gente está conversando com o professor Canarinho, falando sobre o Dia Mundial da Capoeira, e não adianta só ter um papo, né? A gente precisa de uma apresentação, o professor vai mostrar para a gente depois de uma apresentação, depois do intervalo, também vai tocar um pouquinho de berimbau e vai falar sobre o evento internacional que está acontecendo aqui em Taubaté. Então, se eu fosse você, não sairia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua aqui falando de capoeira no Mix da TV. Não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV e você pode perceber que a gente está numa formatação aqui diferente, não é o nosso habitual. Nós estamos conversando hoje, na hora do papo, com o professor Canarinho, falando sobre o Dia Mundial da Capoeira. A gente já bateu um papo no primeiro bloco e agora eu vou pedir para ele fazer uma apresentação com um instrumento musical, que é o berimbau, o ícone aqui da capoeira. A gente vai acompanhar, então eu vou dar espaço aqui para ele fazer a apresentação dele. Afinal de contas, a estrela hoje é a capoeira. Acompanhamos aqui a apresentação do berimbau com o professor Canarinho. Professor, obrigado aí por essa demonstração. Para aprender a tocar berimbau é fácil assim? O aluno que está assistindo a gente ou o pessoal de casa, se tiver um pouquinho de paciência, consegue dominar? Consegue, né? O berimbau é um instrumento de uma corda só, diferente do violão, guitarra, né? Que são várias cordas. E precisa só um pouquinho de prática. E o mais difícil é manusear o berimbau. Mas com o tempo todos podem tocar. Bem, além da parte musical, né, que a gente falou desse misto de esporte, dança, música, tem a parte de jogar capoeira. O professor vai mostrar também uns movimentos aqui pra gente. Então, mais uma vez, eu vou dar espaço aqui pra gente ver. O certo, professor, é jogar capoeira, praticar capoeira. Qual que é o termo correto pra gente não falar errado? Isso, quando a gente vai entrar numa roda de capoeira, o certo é jogar capoeira, né? Não é lutar capoeira, a gente fala jogar capoeira. Mas quando a gente vai fazer uma apresentação sozinho, daí a gente não joga, né? A gente faz uma apresentação individual, né? Porque não é, jogar é sempre com alguém. Então, eu vou fazer uma apresentação individual. Então, a gente vai curtir agora, né, uma apresentação individual do professor Canarinho, fazendo essa homenagem amanhã, 5 de julho, Dia Mundial da Capoeira. Vou dar espaço para ele mais uma vez. Sabe o valor que a capoeira tem? Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais. Esse segura, rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Aqui do professor Canarinho, né, fazendo pra gente. A gente tem participações nas redes sociais. Professor, tem muita gente acompanhando a gente, então quero agradecer a audiência aqui de Taubaté e região. A Marina Padovani colocou aqui, né, vou pegar o primeiro cordão verde amanhã, que é o Guilherme de 6 anos, a gente já falou dela. A Marina também falou, sou aluno do professor Canarinho, não sei se é ela, mas acho que é o Guilherme, que ela colocou. Tem também a participação da Mariane Pereira. Falou, oi professor, o Pedro Miguel e eu tô aqui com a minha mãe assistindo essa entrevista. Que legal, o Pedro é um aluno que fez capoeira comigo na escola e hoje treina na academia 2 vezes por semana. Obrigado a participação da Mariane Pereira e também tem a participação da Luciene Camargo. Ela falou, me chamo Helena e sou aluna do professor Canarinho há 3 anos. Amanhã eu vou pegar o cordão verde e amarelo, 2º estágio. Isso, a Helena também é outra que começou treinando na escola e hoje em dia treina na academia lá comigo, né? Já fazem 3 anos que ela treina, então muito legal. Parabéns, então, para todos os alunos do professor Canarinho, né, que vão receber essa nova cor aí. Espero que vocês continuem engajados aí na capoeira. Para quem está assistindo a gente agora e ainda não começou na capoeira, qual que é o segredo, qual que é a dica de ouro, professor? A capoeira, ela é muito rica, né? Então, eu acredito que todos deveriam fazer capoeira. A capoeira é um esporte que desenvolve todas as qualidades físicas possíveis, que desenvolve autoconfiança, trabalha a parte psicológica,
o momento da capoeira é um momento que a gente vai para desestressar. A capoeira ela surgiu como ânsia de liberdade para o negro escravo aqui no Brasil, e hoje a capoeira liberta a gente dos problemas da vida, né? Da depressão, dos vícios, drogas, né? O que faz todos os esportes também. Mas a capoeira tem essa função de liberdade, né? A liberdade é a palavra que mais combina com a capoeira. Então, para todo mundo, a capoeira é magnífica. Então procure, né, um local especializado, um clube, uma associação, às vezes até um projeto comunitário, um projeto público, todos os espaços aqui de Taubaté que você puder, consegue, né, ter aí essa oportunidade de você assistir, aprender, depois jogar e quem sabe aí seguir firme, se transformar em um professor Sim. ou um mestre de capoeira. Tem mais uma participação aqui, eu quero agradecer, que é do Márcio Rodrigues, ele escreveu aqui, Bernardo mandou um salve. O Bernardo São também. muitos alunos, Sim. mas dá para reconhecer. Mais uma vez, quero agradecer a participação. Para a gente encerrar a nossa entrevista e agradecer também esse momento que a gente está fazendo de cultura, de esporte, de dança, que é um dos pilares aqui da TV Câmara Taubaté. A gente tem como diretriz promover a saúde, a cidadania aqui para os nossos munícipes. Professor, está acontecendo um evento internacional. Fala um pouquinho dele para a gente encerrar a nossa entrevista. Legal. Esse é o quarto na Maré do Canarinho. É o evento que eu realizo anualmente. E tá todos convidados. O dia mais importante o evento começou ontem, mas o dia mais importante é o sábado à tarde. Ele está sendo realizado no SESI Taubaté. Então todos convidados para ir assistir, participar do evento. Vai ser uma honra. Tá todo mundo lá. E tem mais uma participação aqui que é da Naila Abreu. Ela escreveu aqui, ó, no perfil da Naila, né? Sou Lorenzo, vou pegar o cordão verde e amarelo, segundo estágio. A Naila ela é mãe de dois meninos maravilhosos, né? Que fazem capoeira, que é o Lorenzo e o Levi, que são dois irmãos. O Levi é pequenininho assim, ó. Acabou de fazer 4 anos e o Lorenzo é um sucesso lá na academia, muito habilidoso. Então é um prazer ter eles aí com a gente. Muito obrigado pela participação dos nossos telespectadores, agradecendo mais uma vez e parabenizando o professor Canarinho, né, por tantos anos dedicados aqui à capoeira. Parabéns por manter essa arte, essa tradição, cultura e esporte aqui na cidade de Taubaté. Obrigado, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo espaço, né? A capoeira precisa disso e vocês fazendo isso mostra que realmente vocês se importam com esse lado cultural, social que a capoeira traz pra gente. A Naila escreveu, professor Canarinho, muito bom no que faz, parabéns. E o Paulo escreveu, Pingo, estou assistindo aqui também. Pingo é o apelido dele, né? Então, é o Paulo, o aluno mais velho que eu tenho na academia. Muito obrigado, a gente vai fazer uma rápida pausa. Na sequência, a gente volta aqui no Mix da TV com as notícias e informações, tudo que acontece em Taubaté e região. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 4 de julho de 2025, aqui na TV Câmara Taubaté. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e a sua participação. Agora há pouco nós conversamos com o professor Canarinho. Quero agradecer a participação do Heitor, que está com a gente também acompanhando pela rede social YouTube. Faça como o Heitor e também os outros participantes aqui da Hora do Papo de hoje. Você pode se conectar com a gente e mandar elogio, sugestão, crítica, interagir com os nossos personagens. Para fazer tudo isso, tem os destaques aqui no nosso telão para você entrar em contato com a programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião. Também pode entrar no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté, assistir ao vivo a nossa programação e também recordar os vídeos nas nossas playlists. Também estamos ao vivo no facebook.com/tvc Taubaté. Além disso, tem o WhatsApp, o DDD é o 12, o número é o 3625-9525. Lá você manda áudio, texto, vídeo. Mande que a sua participação aparece aqui na TV. E através das redes sociais, o Legislativo de Taubaté está presente, são várias redes. 2 destaques para você, no Instagram e no TikTok, através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aqui no nosso telão os principais canais para você participar da nossa programação. A gente segue o nosso Mix da sexta-feira, está no ar as principais notícias, os acontecimentos, tudo que acontece em Taubaté e na nossa região é o nosso Mix de Notícias. Tem destaque da Câmara de Taubaté, está aqui no nosso telão. Câmara de Taubaté cria frente parlamentar para acompanhar investimentos da CCR Rio SP.
A Câmara nomeou integrantes da frente parlamentar que vai acompanhar os investimentos da CCR, a concessionária que administra aqui a rodovia Presidente Dutra. O termo de adesão foi publicado no Boletim Legislativo do dia 2 de julho. O grupo é composto pelos seguintes vereadores: Diego Fonseca e Moisés Pirulito, do PL, Douglas Carboni, do Solidariedade, Isaac do Carmo, do PT, Jessé Silva, do Podemos, João Henrique Dentinho, do PP, Nunes Coelho e Vida Rádio, do Republicanos, e Thalita, do PSB. A criação desta frente parlamentar justifica-se pela magnitude e pelo impacto social, urbano e econômico das obras e intervenções que estão sendo realizadas pela CCR Rio SP no trecho da rodovia Dutra que atravessa o município. As ações da concessionária envolvem a construção de novas passarelas, o alargamento de vias marginais, reforços estruturais em pontes e viadutos, além de obras de drenagem e melhorias em acessos. Diante das diversas manifestações da população, de questionamentos sobre os impactos no cotidiano dos bairros próximos à rodovia e das preocupações relativas à segurança pública, à mobilidade e ao desenvolvimento ordenado de Taubaté, torna-se essencial o acompanhamento contínuo por parte do Poder Legislativo. A frente parlamentar terá como atribuições fiscalizar a execução das obras, acompanhar os prazos, impactos e contrapartidas, além de promover o diálogo com a CCR, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e outros órgãos que são reguladores e órgãos de fiscalização. O grupo deverá também garantir a participação popular nas decisões por meio de audiências públicas e consultas à sociedade, analisar os projetos apresentados, zelando pela segurança viária, mobilidade urbana e pela minimização dos impactos sociais e ambientais e articular com a Prefeitura, acompanhando os efeitos das obras nas políticas de planejamento urbano, do trânsito e desenvolvimento econômico. Notícia importante, destaque aqui no nosso telão, as informações completas no site da Câmara de Taubaté. E agora a gente vai para o nosso telão que tem um destaque do esporte. Taubaté recebe o vice-líder e quer desencantar. O Taubaté recebe a Portuguesa hoje, 7h30 da noite, aqui no Joaquinzão, e novamente encara o desafio de desencantar na Copa Paulista. Gente, depois de 3 partidas sem fazer gol, quer a primeira vitória, quer tirar a invencibilidade de um adversário animado pela possibilidade de alcançar a liderança provisória do grupo. Depois da estreia com derrota no Clássico do Vale, em São José dos Campos, por 2-0, o Taubaté ficou no 0-0 em casa contra o Santo André e na segunda-feira outro 0-0 como visitante do Oeste de Barueri, em Osasco. Nas 3 partidas, o Taubaté foi competitivo e nas 2 de 0-0 chegou a fazer gol anulado no segundo tempo por impedimento. Defensivamente, correu poucos riscos, mesmo quando teve o setor alterado em 2 posições. Em Osasco, o atacante Maicon substituiu o lateral esquerdo Hudson e o zagueiro Daniel Felipe estreou no lugar de Jordan. A Portuguesa Santista, que rebaixada da Série A2 para a Série A3, partiu para a Copa Paulista promovendo uma reformulação completa. Vive um começo de competição bem diferente. Estreou sustentando um 0-0 em Santo André e na primeira diante da torcida fez 2-0 no Oeste, com o goleiro defendendo um pênalti antes dos gols no final do primeiro tempo. Já no sábado passado, com autoridade, repetiu o placar de 2-0 na visita ao São Caetano. Somando 2 pontos, o Taubaté fecha a zona de classificação do grupo como 4º colocado, superando o Santo André no saldo de gols. A Portuguesa Santista, com 7 pontos, poderá viajar de volta para Santos na liderança provisória, pois o primeiro colocado, São José, tem 9 e irá a campo somente no domingo. As informações que se acompanham aqui no nosso telão, e a gente está torcendo aí pelo Taubaté por uma vitória importante na Copa, são do site Jogando Juntos. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui no Mix de Notícias. E a temporada do Fora da Caixa 2025 já acabou, mas a gente continua com o nosso quadro aqui no nosso programa. Pois é, toda sexta-feira tem o nosso espaço Fora da Caixa. Então, a gente curte a partir de agora as dicas com os nossos especialistas. Vamos ver? Solta o play. Hoje em dia, muito se fala sobre autismo, que está dentro do TEA, né? Transtorno do espectro autista. Essa avaliação tem sido muito comum e aí as pessoas costumam falar assim, nossa, nunca teve isso e agora está tendo um monte de casos assim.
mas não é bem assim. Foi muito subdiagnosticado porque antigamente era chamado de síndrome de Asperger. Não era considerado autismo. Então, hoje a gente conhece a síndrome de Asperger como autismo nível 1 de suporte. Não precisa de suporte. E isso não foi diagnosticado na infância. E nós temos hoje muitos adultos que são de fato enquadrados no transtorno de espectro autista nível 1, sem suporte, que sofrem aí pelas dificuldades do cotidiano. São pessoas que têm dificuldade de se expressar, dificuldade de comunicação, de socialização, e aí elas são consideradas como introspectiva, ou é daquele jeito lá mesmo, ou enfim, elas acabam ficando com uma dificuldade a mais. E aí eu trago que é muito importante o diagnóstico correto do autismo, e por isso que é muito importante hoje que o adulto procure um neuropsicólogo, procure fazer uma avaliação para diagnosticar, porque é possível melhorar a vida como um todo dessa pessoa com um tratamento adequado. Mas para ter o tratamento adequado, é preciso fazer o diagnóstico correto. Então, se você se acha diferente, se você tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de socializar, uma rigidez, né? Foi combinado de ir para a sala X naquela reunião e aí mudou a sala da reunião e você ficou desorganizado ali, ficou nervoso. São sintomas que a gente pode começar a perceber, a se observar como não está muito adequado e aí fazer uma avaliação. E isso pode ser em qualquer aspecto da vida, né? Qualquer aspecto aí, seja social, seja amoroso, seja familiar ou seja no trabalho. Porque os autistas, no nível 1, eles trabalham muitas vezes e eles fazem muito bem a função deles. Só que eles têm uma dificuldade em vários aspectos que fazem com que eles acabam se tornando pessoas mais ansiosas ou às vezes ficam mais limitadas, podendo levar à depressão. Por isso que é muito importante fazer o diagnóstico correto, fazer uma avaliação correta para que ele possa ter um tratamento adequado, se adequar. O tratamento é para o resto da vida? Não, muitas vezes não. Muitas vezes uma terapia, principalmente na abordagem cognitivo-comportamental, que é uma terapia breve, vai ajustar, vai treinar as habilidades, o déficit de habilidade que ele tem, vai focar naquele déficit para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Agradecendo a doutora Tânia pelas dicas e informações neste Momento Fora da Caixa, que é inédito aqui no Mix da TV. E este foi o último episódio do Momento Fora da Caixa aqui no Mix da TV. Lembrando que o programa Fora da Caixa volta na nossa grade de programação de forma inédita no ano que vem, em 2026. Mas você pode conferir a primeira e a segunda temporada, que estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Fora da Caixa. E o Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem destaque. Centro Cultural abre inscrições para oficinas gratuitas. Os detalhes eu te conto a seguir. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, aqui na TV Câmara, mais uma vez agradecendo a sua audiência. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Tem destaque que envolve educação e esporte. Vamos aqui para o nosso telão atualizar para você. Edição 2025 dos Jogos Escolares de Inverno terá 25 escolas e 1.500 estudantes em Taubaté.
Representantes de 25 escolas se reuniram para o Congresso Técnico da edição 2025 dos Jogos Escolares de Inverno, promovida pela Secretaria de Esportes aqui de Taubaté. Na ocasião, definiram o regulamento, o cronograma, modalidades e logística da competição. Ficou acordado que os jogos acontecerão entre os dias 5 e 29 de agosto. A garotada está de férias, mas no retorno aí do processo do ano letivo já tem competição. Nesta edição, haverão 13 modalidades esportivas envolvendo tanto competições coletivas como basquete, 3x3, handebol, futsal e vôlei, quanto disputas individuais como atletismo, xadrez e dama. Estão inscritas 25 escolas, com um total de 1.557 alunos, nascidos entre 2008 e 2010. Com caráter competitivo e educativo, os Jogos Escolares de Inverno têm como propósito fomentar o desenvolvimento físico, social e cultural dos estudantes, fortalecendo o papel da escola como polo de convivência, aprendizado e expressão. As informações que você acompanhou aqui no nosso telão são do site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Para a gente encerrar o nosso Mix de Notícias e encerrarmos também a nossa semana, vamos para o nosso telão que tem o último destaque. Centro Cultural de Taubaté abre inscrições para oficinas gratuitas. Começaram na terça-feira agora, dia 1º, as inscrições para as oficinas do Centro Cultural Toninho Mendes para o segundo semestre de 2025. Ao todo, serão oferecidas vagas para 15 cursos nos períodos da manhã, tarde e noite, e as inscrições serão realizadas até o dia 15 de julho. Os interessados poderão escolher os seguintes cursos, anota aí: aquarela básica, canto coral, canto popular, flauta transversal, iniciação ao violão, introdução à teoria musical e solfejo, pandeiro, piano, teoria musical, violão experiente e ainda tem as opções de violino, violoncelo, trompete, trombone e teatro infanto-juvenil. As vagas das oficinas serão preenchidas por ordem de inscrição e, caso sejam preenchidas todas as vagas, os interessados serão direcionados para as listas de espera. Para se inscrever, é necessário preencher a ficha online, anexar uma cópia legível do RG e do CPF e comprovante de residência. Os menores de 18 anos, além de anexar documentação pessoal, devem anexar também o RG e CPF dos responsáveis legais. Cada oficina terá sua própria especificação, como faixa etária, dia e hora, devendo 80% das vagas de cada curso ser preenchidas por moradores de Taubaté. No dia 21 de julho será divulgada a lista de inscrições aprovadas e também a lista de espera. As aulas começam a partir do dia 28 de julho. Ficou com dúvidas? Temos informações aí para você através do telefone 3625-5140 ou e-mail oficinasdocentrocultural@gmail.com. Vou repetir o telefone 3625-5140 e o e-mail oficinas com S do Centro Cultural tudo junto @gmail.com. O Centro Cultural Toninho Mendes fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, aqui no centro de Taubaté. As informações e o link de acesso estão disponíveis no portal G1 Vale. Lá você confere todas as informações. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara na segunda-feira, 9h30 da manhã, com a apresentação de Ana Laura Costa e também no Mix da TV, tanto na parte da tarde como nas reprises noturnas. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue aqui a nossa programação, afinal de contas, a gente está no mês de julho e semana que vem tem os destaques aqui da nossa programação. A gente acompanha agora o que vem por aí na programação da TV Câmara Taubaté. Todas as manhãs, você já sabe, temos o Boletim Câmara com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, além da previsão do tempo e das condições do trânsito. Com a apresentação de Ana Laura Costa, o Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã. Durante as tardes aqui da nossa programação e com reprises noturnas, você acompanha o Mix da TV, o programa que traz os melhores shorts da nossa grade de programação. Na semana que vem, a gente tem as melhores entrevistas aqui no Mix da TV, também tem os melhores shorts da nossa grade de programação. Além disso, você acompanha as entrevistas nas reprises do Em Prosa, também do programa Conexão Popular. Tem a repórter Tânia Vinhas conhecendo as ONGs e instituições
no espaço comunitário. Já no Câmara na Rua, o apresentador Miguel Cáter mostra o funcionamento das instituições e empresas aqui da cidade. Além disso, claro, você acompanha todas as matérias especiais e os momentos mais inusitados no programa Fora da Caixa. Esses são os destaques para você continuar acompanhando a nossa programação na semana que vem aí, primeira semana de julho, muita gente de férias. Convite para continuar acompanhando a nossa programação. Este foi o nosso quadro, O que vem por aí. Agora a gente segue aqui o nosso programa, porque na sexta-feira a gente traz as principais dicas para você acompanhar o seu final de semana aí junto com a sua família. E hoje quem chega com a gente aqui é a Mariana Valente, que traz todas as dicas da nossa Agenda Cultural. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Teatro Metrópole recebe o espetáculo Aladim e as Mil e Uma Noites, um musical cheio de magia, aventura e emoção, que traz cenários incríveis como um tapete voador e músicas ao vivo. Para garantir o ingresso, é só clicar no link disponível na bio do Instagram. O @ é Teatro Metrópole Oficial. No sábado, às 8 horas da noite, o Sesc Taubaté recebe o Cordel do Amor Sem Fim, ou a Flor do Chico. Às margens do Rio São Francisco, 3 irmãs têm suas vidas atravessadas. À véspera do noivado, a mais nova se apaixona por um estrangeiro e passa à espera pelo seu retorno. Até que um acontecimento fantástico transforma essa espera em um nó muito dramático. Os ingressos estão à venda online e na bilheteria do Sesc. No domingo, ainda no Sesc, acontece o Redescobrindo Meu Quintal, resgate de alimentos tradicionais no Vale do Paraíba. A programação traz a exibição do documentário Entre Hortas e Quintais e uma roda de conversa e uma caminhada para identificar punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. O evento acontece das 14 às 17 horas e a entrada é livre e gratuita. E para a criançada, agora de férias, toda sexta, sábado e domingo de julho, no Shopping Via Vale, você pode explorar fósseis incríveis e aprender sobre a história natural num tour educativo e cheio de curiosidades. A trilha dos dinossauros e a exposição do Museu de História Natural de Taubaté está localizado no 2º piso do shopping e a entrada é gratuita. Essa foi a agenda cultural desta semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta-feira. Tchau! Obrigado, Mariana Valente, pelas dicas e informações. Tenho certeza que você ajudou os nossos telespectadores a se programarem junto com suas famílias para curtirem mais um final de semana aqui em Taubaté e na nossa região. O Agenda Cultural volta em agosto aqui no Mix da TV. E lembrando, né, que neste final de semana, hoje e amanhã, também tem um evento voltado para a capoeira do professor Canarinho, que esteve com a gente aqui hoje na Hora do Papo. Vale a pena você acompanhar, é no SESI, aqui de Taubaté. Agora chegou a hora da gente fazer a nossa retrospectiva de junho, tudo que aconteceu no Mix da TV, aqui no nosso quadro Mix Retrô. Durante o mês de junho, a nossa Hora do Papo esteve recheada de assuntos bem interessantes. Sobre saúde, falamos com a doutora Marielle Pato sobre o teste do pezinho. E com a doutora Veridiana Miranda, conversamos sobre o albinismo. Também teve a presença da consultora em saúde Isabel Macedo. O assunto com ela foram as dicas e informações relacionadas à higiene do sono. No Dia Mundial do Meio Ambiente, falamos sobre prevenção de incêndios com os técnicos da Defesa Civil aqui de Taubaté, o Alisson Oliveira e também o Douglas Carvalho, trazendo mensagens de conscientização. O diretor de planejamento aqui da Prefeitura de Taubaté, o Caio Ivo, participou também da Hora do Papo para esclarecer as dúvidas sobre o Plano Plurianual, o PPA, que segue em consulta aberta ao público até hoje, dia 4 de julho. Quero agradecer
todos os profissionais e especialistas que passaram aqui na Hora do Papo e puderam esclarecer dúvidas da população, levando assuntos importantes para o nosso cotidiano. Junho também teve o nosso quadro que fala sobre os esportes aqui de Taubaté, o Mix dos Esportes. Conversamos com o Daniel e o Rodney Hoffman, que são do mountain bike. Também teve a participação do técnico João Pedro Monteiro e o jogador Luan Franco, vieram aqui falar do futsal. E ainda teve uma menina jovem de apenas 13 anos que mostrou a sua trajetória no skate. Recebemos aqui no Mix a Lívia Áureo. O Fábio Martins, representante da malha de Taubaté, também esteve aqui no Mix da TV. E para falar de ginástica rítmica, a gente conversou com a Renata Henriette e também com a Jade Louise. Quero agradecer também à Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, que tem nos apoiado a trazer essas pautas importantes e celebrar a vitória do esporte aqui em Taubaté. Junho foi o mês, melhor dizendo, do meio ambiente e o nosso quadro Mix Sustentável não poderia ter ficado de fora. Falamos do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. Outra pauta importante foi sobre o desperdício de alimentos do nosso país. Também falamos sobre o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, que foi celebrado agora no mês de junho. Encerramos a temporada de 2025 aqui do Mix Sustentável, porque no dia 24 de julho nós atingiremos o Dia Global de Sobrecarga da Terra, quando esgotaremos a capacidade anual de recursos do planeta, e foi um dos últimos temas abordados aqui no quadro. O Mix Sustentável volta em 2026 na programação do Mix. E também tivemos o quadro Lei na Prática, que trouxe as leis mais importantes para a nossa cidade. Falamos de um projeto bem interessante, Escola vai à Câmara. Alunos aqui da cidade de Taubaté visitam o prédio do Legislativo para conhecer mais como funcionam os diferentes setores aqui do Legislativo. Também a gente contou todos os detalhes da lei sobre a isenção de IPTU e quem tem direito. Outro assunto importante foi sobre a soltura de fogos com estampido aqui em Taubaté, que é proibido. E ainda teve assunto sobre os cuidados que todos nós devemos ter no dia a dia com a fauna sinantrópica nociva do município. E para falar com a geração mais jovem, teve o quadro que está fazendo bastante sucesso, o Pop Verso, que trouxe temas ligados à geração Z com a nossa estagiária, Viviane Ângelo. Falamos sobre os lançamentos de consoles de videogame e no Dia dos Namorados o assunto foi os relacionamentos na geração Z. Bem, a Vivi também trouxe a moda e os influencers que fazem a cabeça da nova geração e que está virando tendência. E o assunto série para a geração Z não poderia ficar de fora do nosso quadro. Ontem o nosso papo foi sobre o lançamento da segunda temporada de Wandinha. O Pop Verso volta no segundo semestre aqui no Mix da TV. E no Mix de Notícias você ficou muito bem informado do começo ao final do mês. A Funcabs abriu 464 vagas na área da educação. O edital foi divulgado, as informações aqui no Mix da TV. Também vimos que os projetos sobre regularização de imóveis seguiu para a sanção do prefeito Sérgio Vitor. Além disso, acompanhamos que o Vale e a região chegaram a 12 mortes por dengue este ano. E Taubaté abriu consulta para o Plano Plurianual, o PPA. São José dos Campos e Taubaté registraram queda de 12% no número de nascimentos. E tivemos outros destaques durante o mês de junho. Teve um alerta da Defesa Civil para quedas acentuadas de temperatura durante o período de inverno. E o Ministério Público identificou falhas e recomendou mudanças em licitações feitas pela Prefeitura de Taubaté. Além disso, na área de educação, a Prefeitura abriu um processo seletivo para professores eventuais, oportunidade para quem segue na área da docência. O prefeito Sérgio Vitor enviou o projeto para a Câmara para vender 16 imóveis pertencentes ao Executivo. Foi um dos destaques também do mês de junho. A Embraer prevê um mercado de 3,7 trilhões de reais em aeronaves nos próximos anos. E a Câmara de Taubaté aprovou o projeto que autoriza rodeios na cidade. Foi o destaque no finalzinho do mês, agora no dia 25. E a Justiça determinou que a Prefeitura de Taubaté volte a pagar as dívidas com o CAF ainda este ano. E, celebrando as vitórias do esporte, Taubaté obteve resultados promissores no circuito nacional de halterofilismo
paralímpico. Para encerrar, tivemos mais outros destaques. A Escola do Trabalho abriu mais de 1.800 vagas para cursos profissionalizantes. As inscrições seguem pelos próximos dias. E o Ministério Público mirou servidores que recebem insalubridade irregularmente. Assunto polêmico que mexeu com a cidade nas últimas semanas. Com esses destaques, nós encerramos essa retrospectiva, esse primeiro semestre aqui no Mix da TV, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Os quadros continuam no segundo semestre e também tem outras novidades aqui na nossa programação. Este foi o nosso quadro Mix Retro. Bem, segunda-feira, dia 7 de julho, o Mix está de volta aqui na área com os melhores shorts e também os assuntos do seu cotidiano no quadro Voltando ao Papo. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e até segunda-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté.